Jesus nos mostrou como de fato ter a verdadeira satisfação na vida, a verdadeira alegria, e essa alegria está nele. Quando nós lemos João 6, nos diz assim, Jesus, lá no versículo 35, Jesus disse-lhe: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aqui nós estamos vendo que a vontade de Deus é que sejamos salvos. Deus é nosso amigo, ele quer que acertemos, então que a gente tire para que a gente busque uma satisfação e uma alegria maior na vida, que a gente busque em Deus a trabalhar no nosso consciente e no nosso inconsciente a confiança em Deus, para que de fato a gente entenda que o Senhor ele quer o nosso bem maior, que a gente tire toda a imagem distorcida da paternidade em Deus, como se Deus fosse um Deus ruim, um Deus castigador que está pronto para nos julgar e nos querer o mal. Ele nos quer o bem. E como um pai, muitas vezes, que quer o bem do seu filho, permite passar por processos que esse filho não entende para o evitar dores maiores. Então, o Senhor, ele nos proporciona aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós pensamos que é bom para nós, porque ele nos ama, assim como nós que somos humanos, fazemos também como os nossos filhos, só que Deus faz isso de forma superior. Ele conhece e vê onde nós não vemos. Nós vemos somente segundo as lamparinas nos nossos pés, até onde elas iluminam. O trecho do caminho é curto, a nossa visão não é ampla como o Senhor tem, como o nosso Pai. Ele tem uma maturidade, uma visão que nós não temos, assim quando nós somos criancinhas. O nosso Pai, ele quer o melhor para nós. Se só o nosso Pai ali, ele sabe nos discernir o que é certo, o que é errado, nos ensinar. Então, em Jesus Cristo, em Deus, na palavra de Deus, no relacionamento diário com Deus, nós podemos encontrar dia após dia esse discernimento desse molde de qual caminho seguir, do que é melhor para nós. Mas para viver essa satisfação e esse descanso maior em Deus, nós devemos aprender a confiar no cuidado de Deus, no amor de Deus, que o Senhor ele nos quer o melhor e que ele de fato quer que sejamos salvos, ele quer que a gente se arrependa dos seus maus caminhos, dos nossos maus caminhos, porque ele entende que nós temos inclinação para o mal em nossa carne. Nós vemos isso, por exemplo, quando nós lemos a passagem lá referente a Noé, quando Noé ele ali se posicionou como um homem, ele tinha uma vida ali que agradava a Deus. E Deus ele reconheceu ali depois o que a humanidade ela tinha inclinação para o mal desde pequeninos nos nossos corações. Então o Senhor ele reconhece os nossos desafios, sendo também carnais, além de espirituais, tendo em nós a carne, apesar de sermos espirituais, termos o nosso lado carnal. Tanto que Jesus nos disse: perseverar em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Deus ele entende as nossas limitações, tanto que a Bíblia não nos isenta dos nossos momentos de angústia, dos personagens bíblicos que nós vemos, inclusive de Jesus Cristo, que veio como homem. Então a Bíblia ela não nos esconde os momentos que, por exemplo, Jesus Cristo teve angústia. Então ele nos mostra que nós sim podemos sofrer perseguições, mas também que na nosso interior nós podemos sim passar pela angústia, assim como nós vemos ali na passagem que Jesus Cristo se direcionou ali no Monte das Oliveiras. E com isso podemos aprender em Jesus Cristo que é perseverante na oração e buscando a vontade de Deus, consumindo a sua palavra, o seu pão verdadeiro do céu, que é Jesus Cristo, que nós podemos suportar o dia mal, porque Jesus Cristo é o nosso mestre que tudo venceu. Então, a nossa alegria, o nosso contentamento maior vem
de quando de fato nós aprendemos a descansar mais e confiar que Deus quer o melhor para nós, que o Senhor não é um Deus punitivo e que Ele nos ama independente de tudo, que Ele nos amou quando éramos inimigos, antes de Jesus Cristo vir. Então nós vemos ali o povo, por exemplo, o povo de Israel várias vezes, por exemplo, na era dos juízes, eles se arrependerem, passarem ali por ciclos de caírem em pecado, escolherem conscientemente por caminhos que representavam ali infidelidade ao Senhor, por caminhos que traíam a aliança que eles tinham com Deus. E aí eles se afastarem, negarem a presença do Senhor, muitas vezes caírem em murmuração, e o Senhor enviar ali juízes, pessoas para os exortar, para os libertar, e nós vemos eles recebendo a consequência de seus atos, dos seus pecados, povos inimigos se levantando, e mesmo diante disso, quando eles clamam ao Senhor, o Senhor estendia misericórdia sobre eles. Então nós vemos isso que, por exemplo, desde o paraíso, por exemplo, o Senhor, ele cobriu Adão, ele cobriu Eva, e ele trouxe ele para Adão e Eva para a terra. E desde o início o Senhor ele tem o plano da salvação para nos salvar em Jesus Cristo. Então nós vemos ali a palavra de Deus trazendo uma sombra do que viria mais à frente em Jesus Cristo, que o Senhor ele nos amou desde o início e que viria o Messias para nos resgatar, mas não de uma prisão terrena, mas de uma prisão espiritual, a do pecado que leva à morte. Então, o Jesus veio para nos salvar e ele é o nosso pão que nos dá a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. E quando nós estamos em Jesus Cristo, nós podemos desenvolver mais e mais essa confiança em Deus, no amor de Deus, que desde o início a vontade de Deus é que a gente seja salvo, que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos e que a gente busque em Jesus Cristo a posição de arrependimento e de fato buscar melhorar dia após dia para agradar a Deus. Esse é o coração que o Senhor quer que a gente tenha, que de fato, desde o início do ministério de Jesus Cristo nos apresenta: arrependam-se dos seus pecados, pois é chegado o reino dos céus. Então, o Senhor ele nos quer em posição de arrependimento e busca de melhora constante para o agradar, para buscar os seus caminhos e para amar o próximo, para buscar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, que a gente não se desvie disso, que a gente busque o foco em Cristo Jesus e no que Ele nos deu, para que de fato a gente viva um maior contentamento e alegria, com um único pão que quem come não tem fome, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré que veio, pagou o preço por nós e que é o nosso único caminho que nos leva a Deus, porque somente nele nós conseguimos ter a verdadeira satisfação e não ficar caminhando na vida espiritual buscando por preenchimentos que são ilusórios, que são momentâneos, que trazem satisfações passageiras, mas que na verdade a única coisa que nos preenche verdadeiramente não são pessoas, não são projetos, não são crescimentos profissionais. Isso tudo é bom, sim, mas isso não preenche verdadeiramente. Aquilo que preenche verdadeiramente é aquilo que não se vai, é aquilo que se mantém no nosso coração, Jesus Cristo. A sua alegria, a sua satisfação, o buscar verdadeiramente aquilo que Cristo Jesus nos ensinou, que a gente busque focar naquilo que permanece e não naquilo que se vai, na água que fica, não na água que escorre, na vastidão do mar e não naquela água que segura na mão e se escorre, que são bens terrenos, que de fato a gente busque aquilo que é eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós podemos ver isso, por exemplo, em João 6, quando nos diz ali da passagem de Jesus, o pão da vida, diz o seguinte: E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então que a gente busque mais Jesus Cristo, os seus comportamentos, para que de fato a gente viva uma alegria, uma satisfação e uma
certeza maior de que o nosso Pai, Ele quer o melhor para nós e de que pela graça em Cristo Jesus nós somos salvos e que nós busquemos de fato, dia após dia, sermos melhores para Deus, nos arrependermos dos nossos pecados e viver aquilo que Jesus Cristo nos ensinou com seus mandamentos e seus comportamentos, para que de fato a gente viva uma satisfação maior de viver e não ficar caminhando na vida com vazios dentro do coração, buscando por preenchimentos ilusórios que se vão, por focos terrenos que não permanecem, que não vão partir conosco. Que a gente se lembre que somos passageiros aqui e que nós temos um momento para aproveitarmos e de fato buscarmos aquilo que realmente importa. Jesus Cristo é o único que salva e ele nos deixou instruções para que de fato a gente viva a vida que Deus quer que a gente viva aqui na terra e não aquilo que nós pensamos segundo a nossa lógica humana da vida espiritual. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entro na tua presença. Eu te peço que o Senhor nos ajude a descansar em ti e a entender, Pai, de fato a paternidade do Senhor e que o Senhor em todas as coisas está trabalhando para o nosso melhor, que o Senhor quer o nosso melhor, mas também que o Senhor sabe nos corrigir com o seu amor para que a gente não caia em caminhos de morte eterna. Assim como o Senhor exerceu por vezes ali sobre o povo de Israel uma postura ali fazendo com que eles fossem corrigidos até mesmo diante ali de levantes de povos inimigos, mas que tudo era para o seu melhor, para o seu aprendizado e para que eles se arrependessem dos caminhos que não estavam agradando ao Senhor e para que eles ajustassem aonde precisava ser ajustado. Então que a gente busque essa confiança maior na tua soberania, no teu cuidado conosco e que a gente busque de fato os comportamentos de Cristo Jesus, que a gente caminhe uma vida espiritual focada em Cristo Jesus e não em religiosidade. Que a gente não se perca e que a gente seja os reconhecidos, os benditos do Pai no dia do juízo final. E não aqueles que caminharam uma vida espiritual, cientes da palavra, conscientes com o conhecimento da palavra, mas faltos ali daquilo que Cristo Jesus nos ensinou. Então, que de fato a gente tenha o coração ali disposto, quebrantado a Cristo Jesus, para que a gente viva mais a sua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e de Cristo Jesus, que todavia que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Amém. Glória a Deus.